Mossoró, 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 junto a ti eu me sinto feliz. Mossoró, 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 és a terra que Deus sempre quis. Nosso convidado de hoje, Raimundo Nonato Santos da Costa, o ator Nonato Santos. Nasceu em Mossoró no dia 22 de agosto de 1962. Filho do motorista e sanfoneiro Luiz Lopes da Costa, natural do Governador de Cerrosado, e da parteira Anita Maria da Costa, natural de Belém do Brejo da Cruz, na Paraíba. Teve seu primeiro contato com o teatro ainda na escola. A partir daí, não conseguiu mais se separar do teatro. Em 1983, iniciou a participação no grupo Filhos do Sol. Passou também pelo grupo Terra. Em 1986, junto com outros amigos e atores, fundou a companhia Escarcéu de Teatro, com a pretensão de falar de forma poética e bem-humorada sobre vários assuntos, provocando assim uma inovação na linguagem artística. Nonato Santos atua em vários espetáculos em Mossoró: Chuva de Bala, Oratório de Santa Luzia, Alto da Liberdade e no Teatro de Rua. Premiado por várias vezes: melhor ator, melhor texto em dramaturgia, melhor ator coadjuvante. Representou a cidade de Mossoró, juntamente com a companhia Escarcéu de Teatro, na Feira do Folclore, na cidade de São Paulo. Formado em História pela Universidade do Estado do Rio Grande do Norte, com especialização em Antropologia, graduando em Comunicação Social e mestrado em Artes Cênicas. Nonato Santos usa todo o seu potencial, todo o seu conhecimento no palco e faz por amor. Como professor, transmite a arte para seus alunos. Nonato Santos é casado com a atriz Lenilda Souza, tem 2 filhos, Ilê dos Santos e Odara Inaiê dos Santos. Esta entrevista foi gravada no dia 31 de outubro de 2009, na sede da companhia Escarcéu de Teatro, na Avenida Alberto Maranhão, bairro Alta Conceição, cidade de Mossoró. Cumprimento a telespectadora e ao telespectador do programa Mossoró de Todos os Tempos. Nosso convidado de hoje, um ator, um homem professor, mestrando em artes cênicas, dramaturgo, um apresentador de teatros de rua. Vamos conversar sobre um artista. Estamos falando de Nonato Santos. Talvez o nome Nonato Santos associe muito a Mossoró com companhia de Escarcéu de Teatro. E aí, Nonato, eu já pergunto para você, o que é que significa Escarcéu? Escarcéu de Teatro. Escarcéu é um grupo de teatro que surgiu na década de 80, finalzinho da década de 80, que tinha o propósito de trazer uma nova linguagem para o teatro, a utopia de se popularizar o teatro na cidade de Mossoró. A palavra escarcéu significa alarido, gritaria, confusão, movimento constante. Muito bem. Então, o nome do grupo já procurava dizer um pouco o que era o nosso propósito estético, digamos assim. Certo. E ele é bem, assim, é característico por ser muito de rua, não é? Quer dizer, ele não necessariamente tem que ter um palco para se apresentar, não. Não. O palco pode ser qualquer local. O palco é qualquer espaço aberto, qualquer a rua, local, a espaço. praça, o átrio da igreja.
a quadra da escola, até o palco. Agora vamos conversar um pouquinho sobre você. Você já está nesse processo, nesse trabalho, nessa sequência há alguns anos, não é, Nonato? São 32 anos de teatro. 32 anos Começou de teatro. cedinho. Eu comecei com 15 anos, em 77. Notou logo que tinha uma queda para isso e começou a se aproximar. Eu comecei a perceber que eu gostava de teatro já de pequeno, né? Quando minha mãe mudou-se aqui para esta casa, né? Sim. Aí na frente da praça, chegava muito circo. Tá. Né? E o que mais me interessava no circo eram os dramas. Me interessavam até mais do que os palhaços. Eu gostava muito dos palhaços também. Mas os dramas me interessavam mais. Né? E aí eu já comecei a perceber que eu gostava de teatro. As características. Já que estamos falando da sua infância, vamos conversar. Você vem de onde? Você é de Mossoró? Sou natural de Mossoró. Você é daqui mesmo, Nasci aqui na Alberto Maranhão. Foi? Só um pouquinho mais lá para baixo, ali depois da linha do trem. A antiga linha do trem, que não tem mais, né? Nós estamos aqui na sede da companhia, né? Na sede da companhia de Escarcel, tem teatro, que fica aqui quase que em frente à matriz de Nossa Senhora da Conceição. E seus pais tinham vínculo com a arte? Meu pai, sim. Meu pai era sanfoneiro. É sanfoneiro. Tá. Era, porque ele não toca mais. Ele Sim. andou se desgostando com a música e parou de tocar. Mas eu nasci e cresci ouvindo meu pai tocar sanfona. Então a ligação que eu tinha com a arte era com a música. Mãe doméstica? Não, minha mãe era parteira. É parteira. É mesmo? Quer dizer que ainda tem atos assim de trabalho para... Ela atualmente tem feito pouco parto, né? Porque ela já não... já se recusa, né? Mas a vida dela foi isso, né? Tanto é que ela tem aqui no bairro muitas pessoas que da minha idade ou um pouco mais novos que chamam ela de madrinha. Né? Madrinha Anitta, mãe Anitta, porque era a pessoa a parteira que recebia a criança. Era mesmo. Deve ter muitos afilhados por aí também. Um dia desse ela estava contando, a gente conseguiu contar mais de 250. Eu me lembro ainda da primeira vez em que eu vi Nonato no palco. Eu acredito que deve ter sido no final dos anos 70. Foi uma peça apresentada no SESI, dirigida por Felipe Caetano, que à época era professor do estadual. Depois eu já me lembro de Nonato nos recitais de poesia, né? Em 83, no UACEL, que era um ponto de encontro de estudantes universitários aqui em Mossoró, e também aí já um pouquinho mais à frente, 86, se eu bem me lembro, uma peça que nós fizemos, aí Nonato já com atuação bastante destacada, já jovenzinho, né, acho que já entrado na universidade, né. Nonato, eu acho que começou uma carreira no teatro e graças a Deus continua até hoje. São de pessoas como ele, de pessoas persistentes, de pessoas que não desistem diante de nenhuma dificuldade. São devido a essas pessoas que o teatro continua, a arte e muitas outras expressões artísticas continua. Que me considerou maluco, agora tenho informações seguras. Já entraram no Rio Grande do Norte e já começaram a fazer estragos. E dessa vez não é qualquer borra-botas, não. É virgulino, em pessoa, o próprio Lampião em carne e osso maldado. Por isso os convoquei, senhores. Não há tempo a perder. O fato é que a situação exige que tomemos uma decisão. Ou nós, os homens de responsabilidade, assumimos a defesa.
Nonato, então, infância aqui no Alto da Conceição, estudando nos colégios daqui mesmo? Estudei a vida inteira em escola pública, né, no Jerônimo Rosado, especificamente. Né? E lá foi onde eu tive o primeiro contato com o teatro, né? Lá na década de 70 e 77, foi através do professor Felipe Caetano. Foi? Eu tive contato com o teatro. A gente estava para concluir o ensino fundamental e teve-se a ideia de fazer uma excursão para a praia. Sim. E uma forma que o professor Felipe achou de arrecadar dinheiro para essa excursão era montando um espetáculo. E convidou algumas pessoas, e eu, quando soube que ele estava convidando pessoas para fazer o espetáculo, corri logo para o auditório para ser dos primeiros, né? E fiz o espetáculo e até hoje. Porque já existiam algumas coisas, não existiam em Mossoró, mas... Já tinham outros grupos já funcionando na cidade, tinha. Sim. Nós tínhamos um grupo no SESI, que fazia teatro infantil, que era coordenado por Irema Leite. Tinha o grupo Terra, do qual o vice-reitor Aécio Cândido fazia parte também, com quem eu trabalhei também depois, né, uns anos depois. Mas, assim, esse grupo que foi fundado lá no Jerônimo Rosado era um grupo que tinha a pretensão de fazer um espetáculo infantil. Por isso ele recebeu o nome de Teatro Infantil de Mossoró, era TIM. Tá certo. T-I-M. Né, eu lembro. E depois dele foi que vieram outros grupos, né, assim, dessa safra da década de 70, 80. Certo. E a ideia, assim, de formar uma companhia de escarcéu, de teatro, quer dizer, um nome já organizado, bonito, a ideia, assim, foi sua? Você foi quem trouxe mais esse... Foi um grupo de pessoas, né? Foi, né? A ideia foi de um grupo que era Museu, Lenilda, que atualmente é minha companheira. Sua esposa. Augusto Pinto, Socorro Assunção. E a gente ficava pensando formas de como popularizar essa arte e de atrair esse público para o teatro. E foi aí que a gente teve a ideia de fundar a companhia, primeiramente com o propósito de fazermos espetáculos infantis que a gente pudesse levar para as escolas, porque vinha aquela ideia de investir na criança de hoje para que seja o público adulto de amanhã. Isso. E a partir disso, a gente vai discutindo e aprofundando essa discussão e a gente acaba chegando à conclusão de que se a gente levasse para o maior número de pessoas, seria melhor. E de diversas faixas etárias e de várias informações, vários níveis de informação cultural. E aí a gente teve a ideia de montar um espetáculo de rua. E aí surgiu a Escarcéu com essa ideia, com esse norte de popularizar o teatro, levando a maior quantidade de público possível, do mais variado possível, dentro dessa estética que seria o teatro de rua e o teatro infantil de vez em quando. Os ensaios acontecem onde? Quando nós começamos a ensaiar numa garagem que meu pai tinha do outro lado da praça. Desta praça aqui. Desta praça aqui. A gente ensaiava aqui, na garagem ao lado, ensaiava numa garagem também que tinha ali do outro lado da praça. E ensaiávamos também na Praça do Perpétuo Socorro. Geralmente à noite, porque as pessoas nós tínhamos ocupações durante o dia, estudávamos, trabalhávamos, e aí à noite a gente se encontrava para fazer esses ensaios. Às vezes incomodava os vizinhos ao ponto deles chamarem a polícia para parar os ensaios, perguntavam muito o que era, mas aí depois eles foram entendendo o que era. Que era de boa fé. E aí a gente já tinha como parceiro, né? A gente já tinha os vizinhos ali da Praça do Perpétuo Socorro como parceiros. Então os ensaios e as apresentações também de rua. Me diga, mas por ser de rua, algumas vezes tem alguns episódios pitorescos diferentes do que vocês programam? O espetáculo está sempre exposto, né? O público está ali pertinho. Uma gama de pessoas com os mais variados níveis de informação cultural.
muitas delas nunca sequer tiveram contato com o teatro, né? É verdade. E tem coisas assim engraçadíssimas. Tem um episódio que a gente estava fazendo uma apresentação e no meio da apresentação aparece um senhor já bem embriagado e começa a interagir com Tony Silva, que era do elenco também do espetáculo. E ela fazia um personagem que era uma mulher braba, que andava sempre com um porrete na mão, que resolvia tudo com esse porrete. E ela dá uma porretada na cabeça do sujeito lá e ele cai e fica lá. E a gente continua o espetáculo, uma roda assim mais ou menos com umas 250 pessoas, e a gente segura o espetáculo até o fim, mas todos muito preocupados com o estado de saúde lá do cidadão, né? E quando termina que a gente corre e vai perguntar ao rapaz se ele está bem e tal, ele se levanta e diz: e aí, eu trabalhei bem? Teve essa. Em Calcaia, no meio do espetáculo, entrou um cachorro de cueca. É mesmo? E fez parte da cena também. A turma deve criar. Em São Paulo, quando a gente esteve em São Paulo, um senhor nos procurou ao final do espetáculo e disse que fazia 45 anos que tinha saído de Mossoró. E quando soube que a gente estava indo para o memorial fazer essa apresentação, pegou 4 ônibus para chegar lá. Foi mesmo. E ficou muito tempo lá com a gente, conversou muito. Isso para a gente é muito gratificante. Né? Sim, com certeza. E o número de atores? Você, por exemplo, aqui na cidade já tem um grupo, não é? Tem. Temos uma boa pessoas quantidade de atores. Ainda não somos a quantidade que gostaríamos de ser, mas já somos um número considerável, né? Se formos pensar que na década de 80 éramos 8 ou 10, né? E passando por todos os tipos de preconceitos, de dificuldades, de interpretações, de leituras diferentes, indo assim até o ponto da gente ter que provar que o que a gente fazia era uma profissão como qualquer outra profissão. Isso. Né, que foi essa a grande meta da companhia durante os anos 80, era provar que o que a gente fazia era uma atividade profissional como qualquer outra, e que a cidade precisava do nosso serviço profissional também, como precisa do médico, como precisa do professor, como precisa do motorista, como precisa do gari. Isso. Eu quero agradecer a você, pai, por ser um excelente amigo e participar bastante da minha vida e ser um excelente profissional. Pai, obrigado por tudo que você fez por mim, eu amo muito o senhor. Ele é um cara muito importante, não assim só para o grupo, mas também assim como ele ajudou na formação. Eu quero que assim, Nonato continue ainda com a gente muito tempo, que ele é muito importante para o grupo e para a cidade de Mossoró, tanto como artista, como professor, como pessoa da cultura mesmo. A cidade, eu acho que merece pessoas assim como Nonato. Às 12 horas em ponto, na Câmara Municipal, primeiro andar da cadeia, que é hoje o museu local, houve uma sessão solene para dar-se o ponto final. Proclamo a libertação de todos os escravos de Mossoró. Estava em peso naquele lindo ambiente. Gente de aço e triunfo ali se achava presente. De Fortaleza e Recife, até do Pará veio gente. Em vez de um clima de guerra, se viu com festividade. Bandeiras, decorações engalanando a cidade. Branco e preto se abraçando, cantando felicidade. Às vezes me bate um sentimento de revolta, quando em minha volta conspirando.
Será que você lembra-se de citar alguns nomes? Eu sei que citar nome é uma coisa complicada, porque às vezes a gente esquece daqueles que mais gostariam de ser citados. Mas, por exemplo, eu acho que nesses grupos aqui você deve ser seus contemporâneos, Tony Silva certamente, o Franklin, né? Sim, eles fizeram parte do primeiro elenco da Árvore dos Mamulengos, do primeiro elenco do primeiro espetáculo de rua da companhia. Então trabalhou com a gente Tony Silva, Franklin Oliveira, Júnior Félix, Augusto Pinto, Lenilda, que hoje é sua esposa, né? Isso, Lenilda Souza. Lenilda Souza. Railson Paulino, Robert Lilson, Rivá. Eu acho que eu não esqueci ninguém. E eu. E você. E você. E depois, assim, as pessoas foram sentindo necessidade de experimentar outras linguagens e foram partindo para fazer seus teatros. Ao lado dessa vocação sua de fazer esse trabalho, de trazer essa metodologia aqui para a nossa cidade, algo assim muito própria, muito específica, você também começou a desempenhar outras atividades como professor. Eu sou professor de História, eu tenho uma graduação em História pela UERN e tenho também uma especialização em Antropologia também pela UERN. E, assim, minha vida foi também dos 23 anos de idade até aqui, também com magistério, em sala de aula. E você, na forma assim de professor, de trabalho, quais as entidades que você trabalha hoje? Você está onde? Atualmente eu estou de licença especial porque eu estou cursando o mestrado, mas antes eu estava no CAIC do Abolição 4, tá certo. onde eu desenvolvia um trabalho com alunos e professores e funcionários da escola em teatro, né? E esses dois grupos, né, eles tinham uma função de trabalhar com espetáculos que levassem uma mensagem educativa para a comunidade onde ele está inserido, que é o Abolição 4. Né? Quer dizer, eu acho que o teatro é a mais perfeita das artes, exige muito também. Quem está do lado de fora, ele pensa que aquilo ali já acontece quase que por acaso, não é bem assim. Não, é muito trabalho. É um trabalho grande, árduo, né, Nonato? Trabalho grande, né? É muito trabalho, é muita dedicação. E também custo, né? Porque para fazer qualquer apresentação precisa de recursos, né? Precisa. E como é que vocês conseguem? O nosso meio é um meio fértil ou é um meio ainda a melhorar? Tem que melhorar muito. Tem que melhorar muito. Né? A gente ainda precisa do despertar da classe empresarial para esse filão, né? Porque é uma coisa que gera renda, que gera trabalho, que gera emprego, né? Em volta de um grupo de teatro, em volta de uma produção, de um espetáculo de teatro, a gente tem vários profissionais trabalhando, né? A gente tem da costureira que confecciona o figurino, o rapaz que monta a luz, que edita o cartaz, que diagrama o banner. A gente tem uma gama de profissionais que estão envolvidos e está gerando recursos, né? Com certeza. E assim, a gente precisa de uma política, de um programa de incentivo que sensibilize as pessoas que têm e podem e gostam patrocinarem o trabalho dos grupos de teatro, né? Porque o que fazer a gente tem, né? Mas a gente esbarra sempre nessa questão financeira do recurso e assim, a gente poderia estar produzindo bem mais. Você também como personagem, presente de muitas apresentações em Mossoró, eu sei disso, não é? Você já esteve presente aí em muitos espetáculos nossos grandes, não? Eu ajudei, juntamente com a Companhia Escarcel, a consolidar esses grandes espetáculos, né? Com certeza. Não só eu, mas as pessoas que já tinham mais tempo de teatro na cidade, Lenilda, Augusto, Tony. A gente
emprestou o nosso nome para ajudar a consolidar esses espetáculos. E nesses espetáculos eu fiz vários personagens que acabaram marcando para a população. O Chuva de Bala eu fiz o prefeito algumas vezes, fiz o Padre Mota. Isso. No Oratório de Santa Luzia eu fiz o Bispo, eu fiz o Imperador. No Alto da Liberdade eu fiz Joaquim Bezerra Mendes, fiz uns apresentadores também, enfim. E na Escarcel, ainda hoje, quando eu entro no mercado, o povo me chama de João Redondo, que era o personagem da Árvore dos Mamulengos, que foi o primeiro espetáculo de rua da Companhia Escarcel. Alguns chamam de Trupizup também, porque depois veio o Trupizup, né? Uhum. Assim, é normal as pessoas confundirem a gente com um personagem. É verdade, é verdade. E Padre Mota também, tem muita gente que me chama de Padre Mota. Padre Mota. Desempenha uns papéis extraordinários, né? Que eu esteja na sua frente, mas você tem um dom para isso aí. E prêmios você recebeu vários também, né? Você já tem alguns troféus aí. Tem alguns, assim, naturais, né? Na trajetória eles acabam vindo em resposta à dedicação e o trabalho que a gente se empreende a fazer, né? Isso. Aí eu já ganhei prêmio de melhor ator, de incentivo à dramaturgia, de melhor texto em alguns festivais importantes, bons festivais do Nordeste. Ô Nonato, inclusive a própria companhia já esteve, foi o local mais distante, foi São Paulo? Vocês já estiveram em São Paulo? Já, estivemos em São Paulo, no Memorial da América Latina, em 91. Foi, né? Foi, estava acontecendo uma feira que eles chamavam Feira Folclórica, e eles procuraram aqui no Rio Grande do Norte uma atividade para levar para lá. E não sei como eles deram com Paulo Davi, com Davi Leite. E hoje, Davi Leite hoje é o chefe de gabinete da UERN. Pronto. Pois, Davi Leite. Eles deram com Davi Leite. E, através de Davi, a gente foi a São Paulo apresentar esse espetáculo, A Árvore dos Mamulengos. Né? Que me parece que eles já haviam ouvido falar quando eles chegaram em Natal. Quando eles chegaram em Natal, eles ouviram comentários de que a gente aqui em Mossoró estava fazendo um espetáculo de rua que tinha boi, que tinha elementos da cultura popular tradicional. E a gente recebeu esse convite e não pensamos duas vezes. Aceitamos o convite e fomos de ônibus 3 dias para ir, 3 dias para voltar. Fomos para fazer uma apresentação, lá fizemos 5. Ô Nonato, Mossoró tem melhorado bastante, não tem nessa área? Você já está com 30 anos de estrada? Em vários aspectos. Tem uns que a gente ainda precisa brigar ainda um pouquinho para que melhorem, né? Mas, assim, tem tido uma transformação muito boa. Tem um público já formado para teatro, tem uma produção constante de teatro na cidade, que isso é muito bom para o calendário muito bom. Cultural da cidade. Mas ainda falta a lei funcionar, que ela existe, mas ela não está funcionando. Temos uma lei municipal que já está em funcionamento, né? já está em vigor, mas que para ela funcionar, ela tem que criar o fundo, né? O Fundo Municipal de Cultura. E é importante que se tenha essa compreensão da necessidade da criação desse fundo, porque ele vai garantir a democratização do usufruto dessa lei. Porque o artista que não vai ter muita facilidade para elaborar o seu projeto e depois ir captar esse projeto, esses recursos desse projeto junto aos empreendedores, ele não vai poder participar caso não tenha um fundo que possa viabilizar essa participação dele. Então é importante, principalmente porque ela tende a democratizar a participação de todos. E é de fundamental importância que ela entre em imediato funcionamento
por esse viés, pela instituição imediata do fundo. Tá certo. O que você quer colocar, assim, em outras palavras que eu vejo, é que aquelas, digamos, Escarcel, Master e tantas outras que tem aqui, de uma forma já mais arejada, com um nível de conhecimento melhor, ela tem condição de fazer um projeto, mas nem todos têm, não é isso? Nem todos têm, porque você vai encontrar artistas que... Valdemar dos Passarinhos, por exemplo. Por exemplo, né? Ele não tem como fazer um projeto. E Dona Quinara, né? Aí são você, pessoas que aí você defende tem. exatamente a formação de um fundo para esse fim. Porque o fundo garantiria a participação dessas pessoas, ajudaria a democratizar a participação e universalizaria, né, a participação de todos os artistas. Donato é uma pessoa muito importante na minha vida. Desde que eu conheci, eu acho que a minha vida teve outro rumo. Todo dia eu digo assim, meu Deus, o que seria da minha vida sem Donato? E acho que desde que estou com ele há 17 anos, que eu penso assim, tudo que eu tenho a dizer dessa pessoa é isso, que é um excelente pai, um excelente companheiro e, acima de tudo, um grande artista, que é um presente para a nossa cidade. E Mossoró como capital da cultura, nós temos ouvido isso, não é? O que está faltando nisso aí? Fundamentalmente, uma política séria, uma política cultural séria para a cidade, né? Que amplie todas essas manifestações culturais que tem na cidade e melhore os equipamentos que tem na cidade. Certo. Que os museus funcionem, que as escolas funcionem bem, que se crie a escola de teatro, e já está criada, mas precisa ser construída e botada em funcionamento. Isso. Que se dê oportunidade dos grupos produzirem, né, que se dê visibilidade ao que já existe de produção cultural na cidade. Aí sim a gente pode começar a pensar em um dia ser a capital da cultura. Aqui em Mossoró, os grandes espetáculos, você aplaude? Como é que você faz a leitura desses nossos grandes espetáculos que nós já temos aqui na cidade? Eu acho que eles já fazem parte do calendário cultural da cidade, eu acho que eles devem permanecer. Agora, eles precisam ser repensados, porque a forma como eles estão acontecendo não está com o crescimento artístico, o desenvolvimento artístico da cidade. Então, é preciso que se enxergue que a cidade tem condições de fazê-lo e que, por ter essa condição de fazê-lo, tem que ter uma participação mais aberta, mais democratizada. Enfim, eu acho que desde o pensar o projeto até a execução final desses espetáculos, eu acho que tem que ter a participação da sociedade civil e dos artistas. Tem N leituras sobre isso, né, Nonato? Nesses grandes espetáculos, inclusive a leitura de estimular, não é, para o próprio, vamos dizer aqui outra área, o turismo, não é? Sim. Não é? Com certeza. Estimula o turismo. Aquele que comparece, um grande depois volta, né? Turístico. Turismo de eventos chamados, né? Turismo de eventos, né? Que traz retorno financeiro também para a cidade, movimento. Sim, e movimenta a economia da cidade, né? Sobre todos os aspectos, né? Até da preparação. Em torno da preparação até a execução final, é uma quantidade enorme de profissionais envolvidos, sem falar no acontecimento em si, que atrai o turista, que por sua vez injeta, com certeza, recursos na economia da cidade, né? Como foi que conheceu Dona Lenilda? Foi também no teatro? Foi? Na verdade não foi no teatro. Ela costumava passar aqui eu morava aqui, né? Jovem, eu morava aqui nessa casa, e ela costumava passar para umas reuniões aqui do grupo de jovem, né?
E eu, assim, já conhecia de vista, mas a aproximação veio através do teatro. Foi, né? Mas eu já via, já achava bonitinha. Que é? Você hoje já tem filhos, né? Vocês têm Tenho filhos? 2 adolescentes, um casal. Ilê. É Ilê. Ilê. Ilê é o jovem, é o rapaz. jovem, Que Ilê significa sagrado em Iorubá. Né? Sagrado, né? E Odara é estar bem, sentir-se bem, felicidade. Né? Tá. Eu queria que você fizesse assim um ligeiro paralelo entre o Mossoró de ontem e de hoje em relação a essa parte que você está vivendo e ao mesmo tempo deixar esse espaço para você colocar suas palavras finais, porque nós temos um tempo a cumprir em termos de televisão, nós temos um horário a fechar. E ao mesmo tempo agradecer, viu, Nonato? Agradecer a você, a eu que agradeço. A todos os seus filhos, a todos que aqui estão, por esse horário que vocês nos cederam, não é? Para se conversar sobre esse assunto. Mas acho que é um dever da cidade ter esse conhecimento das pessoas que fazem determinados segmentos, digamos, de avanço da cidade. E aqui eu não podia deixar de reconhecer, de trazer essa contribuição que vocês, da Companhia Escarcel de Teatro, ao lado de tantas outras paralelas, semelhantes que tem na cidade, têm feito no sentido do crescer a parte de teatro, de cultura, principalmente de teatro de nossa cidade. Então nós queremos reconhecer isso. Eu acho que hoje nós paramos para pensar um artista, evidentemente um ator, né? Um dramaturgo, uma pessoa relacionada diretamente, que faz mestrado, inclusive, em arte cênica, quer dizer, se dedica a sua vida a essa parte. E eu agradeço muito também a oportunidade de falar sobre essa arte que acabou se tornando a minha vida, né? A Mossoró de ontem, a Mossoró de hoje, cada época teve seu encanto para mim, né? A minha infância, pegando carona no trem, o trem diminuía a velocidade ali quando chegava na ponte de ferro. Meus avós moravam na esquina, a gente ficava esperando. Quando o trem diminuía a velocidade, a gente pegava carona e ia descer na estação. Aí voltava correndo a pé, era uma felicidade. A estação hoje é a Estação das Artes, chamada. Né? Que hoje é a Estação das Artes. Aí voltava a pé. Voltava a pé, por cima dos trilhos. Maravilha. Era muito bom isso. Na minha juventude foi a descoberta do teatro, de poder fazer o teatro na rua, de participar de todos os movimentos, e a minha felicidade hoje é ver esses teatros construídos. Tenho esperança de que eles vão ser ocupados pelos artistas. E espero que a gente possa, num futuro bem breve, bem próximo, termos mais condições, melhores condições de realizar nosso trabalho, né? Eu gosto sempre de imaginar que num futuro, em algum lugar entre a Terra e a Lua vai ter um teatro. Eu não acredito na morte do teatro. Eu acho que é uma arte que nunca vai ser transformada, nunca vai ser exterminada, nunca vai morrer. Caía a tarde feito um viaduto e um bêbado trajando luto me lembrou Carlitos, a lua, tal qual a dona do bordel, pedia a cada estrela fria
Mossoró, 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 junto a ti eu me sinto feliz. Mossoró, 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 és a terra que Deus sempre quis. Campinho. O Instituto Técnico e